Olá, vamos à nossa conversa desta terça-feira, 16 de junho. Em 16 de junho de 1950, há 70 anos, era inaugurado o então maior estádio do mundo, o estádio do Maracanã. Foi inaugurado pelo presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. No dia seguinte, houve o primeiro jogo, e ainda com andaimes segurando o estádio. Uma semana depois foi a abertura da Copa do Mundo, aquela que nós perdemos para o Uruguai na partida final. Maracanã é onde o Joelmir Betting inventou gol de placa, que merecia uma placa no Maracanã, aquele gol. Outro dia eu vi na rede social um gol de Pelé, Santos e Juventus. Coisa incrível. Talvez é um artista. Bom, então, Maracanã, naquele tempo, tinha uma capacidade de 200 mil pessoas, era 10% da população do Rio de Janeiro cabia lá dentro. Agora reduziram, gastaram alguns bilhões aí para reformar e reduziram, acho que são 70 mil pessoas. Faz tempo que eu não acompanho futebol, né? Mas enfim, fica esse registro. Aliás, no jogo final da Copa do Mundo, Uruguai 2-1 no Brasil, eu estava ao lado do meu pai transmitindo um clássico lá do Rio Grande do Sul, né? Naquele tempo o futebol não parava, né? E meu pai, nascido no Uruguai, né? Naturalizado brasileiro, e tendo que informar as pessoas, né? Primeiro do gol do Brasil, depois o empate do Uruguai, depois o gol da vitória uruguaia. E ele se manteve na maior isenção. Estou registrando isso porque lá no fim da nossa conversa de hoje eu vou tocar nesse assunto. Então, inscreva-se se ainda não estiver inscrito, estou esperando, e não esqueça de, ao final, dar o seu like ou o seu dislike. Então, gente, hoje a gente ficou sabendo que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo fiscal e bancário de 10 deputados e um senador, apoiadores do governo. Gente, agora é o legislativo que, com seus poderes de isenção, né, é simplesmente invadido pelo Supremo. É incrível, né? Enfim, isso se soma àquele outro inquérito que está suprimindo a liberdade de expressão, liberdade de opinião. Aconteceu dia 27, e só agora a gente ficou sabendo, né? É quebra de sigilo fiscal e bancário para saber quem está financiando manifestações antidemocráticas. Aí vem outra pergunta: qual é a definição de manifestação antidemocrática? Né? Antidemocrático é rasgar e queimar a bandeira, arrancar a bandeira do mastro, como aconteceu em Curitiba? O antidemocrático é mostrar uma faixa, queremos intervenção militar. Antidemocrático é quebrar vidraças de 2 bancos em São Paulo, né? Ou é mostrar uma faixa gritando abaixo o Supremo, tem vergonha do Supremo. Antidemocrático é sair pela Avenida Rio Branco com barras de ferro, coquetel Molotov, né? Ou é antidemocrático pedir fechamento do Congresso, sei lá o quê. Uma coisa é fazer, e a gente viu aí que rasgar a bandeira e queimar é fazer. Andar armado numa manifestação, isso é proibido até pela Constituição. Quebrar patrimônio alheio, isso é fazer, são atos. Então, eu queria ler, a propósito, porque saiu hoje no Estadão um artigo do Fernão Lara Mesquita. E eu vou ler os 2 primeiros parágrafos apenas, porque tratam disso que eu acabei de falar. Ele diz o seguinte: Fernão Lara Mesquita, Estadão de hoje, e também no site... esqueci o nome do site. Diz um parágrafo:
Todo mundo tem o direito de desejar o fechamento do Congresso, do Supremo e do que mais quiser e de expressar esse desejo. Só é proibido agir para isso com o uso da força, o que está totalmente fora do alcance do portador de cartazes em manifestações ou de quem bate palmas para eles. O Supremo agir contra essas pessoas, isso sim está expressamente proibido por lei. Quando é o Supremo que viola a lei, tem-se de saída uma afronta institucionalizada contra o Estado de Direito. Mas quando ele passa a agir sem provocação, o Estado de Direito é literalmente aniquilado. Quando passa por cima das condições dentro das quais é lícito acionar contra alguém a arma mais forte do sistema, nenhum outro direito do cidadão permanece em pé. E o outro parágrafo, Fernão Lara Mesquita, no Estadão de hoje, diz o seguinte: há 15 meses, o senhor Dias Toffoli, monocraticamente, instalou o Vale Tudo ao censurar uma revista por expor seus podres. Subverteu com isso todas as condições dentro das quais a arma do STF pode ser acionada e fez jurisprudência. Desde então, cada ministro ofendido por um pecador em palavras, é que lá atrás ele fala pequei, como diz a Igreja Católica, por pensamentos, palavras e obras. Pecador em palavras está autorizado a agir para fazer justiça com as próprias mãos sucessivamente, como polícia, como promotor e como juiz da própria causa. Não é preciso lei, nem figura do Código Penal que defina ofensa, nem denúncia pelo Ministério Público, nem endereçamento ao tribunal definido pela lei, nem sorteio de juiz, nem indiciamento, nem defesa para os acusados. De que outra ditadura têm medo, então, nossos alarmados defensores do Estado Democrático de Direito? Fernão Lara Mesquita, no Estadão de hoje. Bom, essa história que eu contei é como se eles estivessem financiando, né, romperam o sigilo fiscal, como se eles estivessem financiando uma derrubada pelas armas, pelas bombas, seja lá o que for, do poder, né, de qualquer poder. Né. E agora, hoje, né, foram feitas buscas em relação a um deputado apoiador do governo, um blogueiro apoiador do governo, 2 empresas e publicitários ligados à formação do partido político para apoiar o presidente, no caso, Aliança pelo Brasil. Coincidentemente, em Juiz de Fora, o juiz mandou arquivar o processo que apura quem ajudou o Adélio Bispo. Mandou arquivar, olha, Adélio Bispo agiu sozinho. Adélio Bispo chamou os advogados, Adélio Bispo pagou os advogados, Adélio Bispo comprou celulares, Adélio Bispo ainda teve tempo de, via Brasília, entrar na Câmara Federal, registrar sua presença e voltar a Juiz de Fora. Mas mandou arquivar. Aí, minha gente, eu vejo, tem mais uma, né? O Supremo incluiu lá no inquérito das fake news o ministro Weintraub, porque ele lá numa reunião secreta disse que chamou os ministros supremos de vagabundos, devia prender, etc. Essa reunião era secreta. Se tornou pública por determinação do ministro Celso de Mello. Eu pergunto aos senhores juristas, eu não sou jurista, que prova é essa? Tem validade essa prova? De uma frase que foi feita na reunião fechada, secreta, de ministros? Tem validade para alguma coisa? Bom, mas domingo ele foi lá visitar os manifestantes e perguntaram para ele, ele voltou a chamá-los de vagabundos. Né? Houve um pedido de habeas corpus do próprio ministro da Justiça, do ministro André, que foi recusado lá no Supremo, né, com votos de Toffoli, de Rosa Weber, de Celso de Mello, de Toffoli, de Fachin e de Carmen Lúcia. Aí me faz lembrar um discurso forte da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que disse enfaticamente:
cala a boca, já morreu. Será que ressuscitou? Bom, agora eu queria falar eu não tive tempo de responder para todo mundo, para algumas pessoas que estão com alguma dúvida sobre o que pensam. São pessoas que reclamam que querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Que eu diga aquilo que elas querem ouvir. Não vai ter graça. Porque se a pessoa já sabe, já tem as suas ideias, suas convicções, então não precisa de alguém que vá validar as suas ideias, repetindo-as. Não vai ganhar nada com isso se não tiver ideia diferente. Por exemplo, a minha turma, aqui em Brasília, não tem um jornalista, a não ser eu. Eu converso com outros para sair ganhando, porque se eu fosse conversar com jornalista seria a mesma turma. Tem muita gente que tem turma na internet e que sabe que a turma pensa igual. Que graça tem? É aquela história do casal, né? Encontrei uma namorada que pensa como eu, que é como eu. Eu disse, espera aí, você não gosta dela, você gosta de você. Você quer se olhar no espelho. Né? Então, hoje, por exemplo, eu participei de uma live com diplomatas, né, com o deputado federal Dom Luiz de Orleans e Bragança, com o embaixador Abdenur, que foi embaixador de Lula do Brasil no governo Lula em Washington, né? E a maior parte das coisas que ele disse, eu discordo, mas aprendi muito nessa conversa, aprendi muito com ele, né? Exatamente porque não temos a mesma ideia, porque me faz pensar do outro lado. Né? Isso enriquece a gente. Né? O que adianta eu parar na frente de uma parede, tudo que eu falo vem de eco para mim. Isso eu já sei. Né? Então era isso que eu queria responder para alguns aí que queriam que eu dissesse aquilo que eles gostariam de ouvir. Não vai adiantar nada, porque você já sabe. Então não adianta eu dizer para você. Eu tenho que dizer para outros que não pensam assim. De Brasília, Alexandre Garcia.